Olá, turma. Vamos dar aí continuidade ao nossa disciplina, né? Nosso conteúdo. Eu vou falar na aula de hoje, talvez seja algumas coisas já foram abordadas, mas serve como revisão, né? Eu vou falar um pouco sobre a classificação botânica, depois eu vou falar um pouco sobre a anatomia e morfologia da planta da cana-de-açúcar. Vamos lá. Nessa aula, nessa primeira parte, né, eu vou falar sobre a importância do melhoramento, a classificação taxonômica, a característica das principais espécies que formam aí os nossos variedades hoje cultivadas comercialmente, e vou falar um pouco sobre as variedades comerciais de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela tem pouca resistência à doença e uma alta exigência em solo e clima. Os primeiros programas aí de melhoramento no Brasil utilizaram aí cruzamentos de variedades sempre introduzidas de outros países, e depois que foi acontecendo o desenvolvimento de variedades nossas nacionais, aí começou a utilizar elas também, as nacionais, nos nossos cruzamentos aqui, tá? Devido aí à alta suscetibilidade de doenças, né, a diversas doenças, em especial ao mosaico, houve aí uma necessidade de países produtores de cana-de-açúcar iniciar programas de melhoramento através da hibridação de diferentes espécies aí do gênero Saccharum, para que elas se tornassem mais resistentes. A cana-de-açúcar é uma planta que pertence ao gênero Saccharum, da família das poáceas, também representada aí pelo milho, sorgo e arroz, né? E conforme essa tabela, a gente pode perceber que existe uma classificação taxonômica atual, né? Onde a família pertencente à cana-de-açúcar pertencente à família das poáceas, né? Que até em 1887 ela foi classificada como uma gramínea, né? Mas enfim, conforme a nossa nova atual classificação taxonômica, ela pertence à família das poáceas, né, ao gênero Saccharum, e tem aí umas 6 principais espécies, né, que através de cruzamento formaram os nossos híbridos hoje multiespecífico de várias espécies, por isso que a gente escreve inclusive Saccharum spp para cana-de-açúcar, né, porque a gente não conhece a espécie, as variedades não conhecem a espécie, é fruto desse cruzamento. Essas diferentes espécies, quais a gente vai conversar agora, né? Então, como eu havia dito, há pelo menos 6 espécies do gênero sendo cultivado atualmente. E então, hoje, o que nós temos são variedades híbridas, né, multiespecíficas, que vai receber essa designação aí, Saccharum spp, porque ela pertencem aí ao cruzamento de várias espécies. As canas, elas são híbridas das seguintes espécies: Saccharum officinarum, Barberi, Saccharum robustum, Saccharum spontaneum, Saccharum sinensis e Saccharum eduli, é que eu vou conversar um pouquinho agora com vocês sobre cada característica de cada uma delas, né? As características aí da Saccharum officinarum, ela é constituída aí pelas chamadas canas nobres, ela vai apresentar alto teor de açúcar e baixa porcentagem de fibra, é considerada aí como as canas tropicais, porque tem seus colmos grossos, com mais aí de 3,5 centímetros, um sistema radicular bem reduzido e superficial. A característica dela é que elas são muito exigentes ao clima, né, ao solo, porém são suscetíveis a doenças como mosaico, né, entre outras. E os genótipos mais conhecidos aí, cultivados e plantados aqui no nosso país, são a riscada, roxa, cristalina, manteiga, caiana e preta, né? Elas são suscetíveis a algumas doenças, mas também são resistentes a outras. A Saccharum barberi, né, ela é conhecida como as canas indianas devido à origem, principalmente pela utilização em programas de melhoramento na ilha de Java. São variedades precoces, com alto teor de sacarose, alta porcentagem de fibra, resistentes ao frio, porém suscetível ao mosaico. Ela tem um porte médio, são colmos finos, fibrosos e pobres em sacarose, rústicas, pouco exigente aí em solo, suscetível ao mosaico e tolerante ao frio. A Saccharum espontâneo, ela já é conhecida como uma cana dita selvagem, ela tem colmos curtos e finos, no máximo aí 1,5 centímetros de diâmetro, tem um perfilhamento bem abundante, com alto teor de fibra e não possui nenhum valor industrial.
o sistema radicular é bem desenvolvido, ela vegeta bem, mesmo em situações adversas. Mas devido a essas características aí, de vigor, rusticidade, resistência à doença, à praga, tem dado uma boa contribuição aí aos programas de melhoramento. Ela tem essa característica, né, colmos curtos e finos, fibrosos e sem açúcar, um sistema radicular bem desenvolvido e um perfilhamento abundante, né, alta adaptabilidade às áreas de desertos e áreas salinas, né, e para o melhoramento genético, essa questão do vigor, dureza, perfilhamento, capacidade de rebrota, resistência ao estresse hídrico, resistência a várias doenças e pragas, ela tem sido amplamente utilizada aí nos programas de melhoramento genético. A Saccharum robustum, ela é uma espécie caracterizada por apresentar um crescimento de colmo com até 10 metros de altura. Ela tem um porte alto e um baixo teor de sacarose, uma alta porcentagem de fibra, né? Inclusive é usada também como cerca viva ou quebra-vento. São canas aí selvagens, se adaptam a inúmeras condições ambientais, mas são suscetíveis ao mosaico, tá? Então, a gente tem aí uma cana que veio inclusive de outros gêneros, né? O cruzamento inicial dela veio de outros gêneros, conforme vocês podem observar aí no slide. A característica da planta, então, geral, né? Ela é uma planta de porte alto, como fibroso, muito pobre em sacarose, e pode ser utilizada aí como cerca viva e quebra-vento, e tem pouca importância aí no melhoramento genético atual. A Saccharum simensis, ela engloba variedades de canas conhecidas aí como chinesas e japonesas, seu sistema radicular é bem desenvolvido e vegetando bem em solos pobres e secos, né? Ela é pouco exigente em solo. As variedades aí pertencentes a essa espécie, ela tem colmos aí entre 1,8 e 2 centímetros de diâmetro, compridos, com até 5 metros de altura, também é um porte até alto, né? Um baixo teor de açúcar e com internórdios alongados e fibrosos, tá? Ela é originária aí, China, né? E Japão, mas as que a gente encontra aqui no Brasil, elas vão pertencer inclusive a outro gênero, tá? Para título de curiosidade. A Saccharum sinensis, então, né? Tem esse sistema radicular bem desenvolvido. A principal característica dela é ela suporte ao estresse hídrico, tá? Ela é uma planta bem vigorosa. A Saccharum edule, né? A última delas é uma planta bem vigorosa, né? Que forma grandes aglomerações, né? Ela tem um porte aí menor, de 1,5 a 4 metros de comprimento, né? E, portanto, essa terminologia atual, né, das cultivares de cana, Saccharum SPP, né, é devido ao fato de que não se cultiva comercialmente as espécies, né? Então, se cultiva comercialmente os frutos desses melhoramentos dessas 6 espécies ditas anteriormente, né? Então, a gente tem uma variedade híbrida, tá? Então, SPP, lembrando que é o plural aí, é a abreviação de espécie, né? E SPP é o plural, né, de espécies. Então, o que seria a planta cultivada hoje, o híbrido, né? Seria essas variedades ou cultivares a partir de cruzamento sexual, né, entre diferentes espécies afins. Então, eu tenho lá 6 espécies, pego uma espécie A, uma espécie B e formo um híbrido C, tá? Essa diversidade de variedades de cultivares de cana, né, ela apresenta uma vantagem, né, embora se torne difícil a decisão do produtor, porque ele tem que ter conhecimento acerca das opções disponíveis no mercado, é importante porque a diversidade de variedades é importante porque a gente pode aí diminuir a incidência de praga e doença prolifere aí dentro do canavial, né, causando prejuízos, porque a gente utiliza variedades um pouco resistentes, né. Bom, quanto à nomenclatura dos híbridos de cana-de-açúcar, né, a gente escreve a nomenclatura da seguinte maneira. As primeiras 3 letras, né, informam a instituição responsável pelo cruzamento, né, e seleção,
daquela variedade. Os 2 primeiros números logo após essas letras correspondem ao número específico do clone, ao ano que foi criado foi realizado o cruzamento, e as outras 4 últimas numerações corresponde ao número aí sim específico do clone, tá? Então a gente tem aí IAC 915155, né? Então a gente sabe que é um híbrido de cana-de-açúcar feito pelo Instituto Agronômico de Campinas no ano de 91, né? E o número específico do clone é o 5155, tá? Então, assim por diante, né? Aqui a gente tem as principais instituições responsáveis pelos cruzamentos de cana-de-açúcar, né? Que são registradas lá no Sistema Nacional de Cultivares, dentro do mapa. Então, nós vamos ter o Instituto Agronômico de Campinas, o Centro de Tecnologia Canavieira, a Ridesa Brasil, o Canaviales, né? Entre outras, tá? Para esse primeiro momento da aula era isso, né? Espero que gostem, deixem suas perguntas e dúvidas, tá? Que eu vou estar aí à disposição para responder, tá bom? Até daqui a pouquinho na próxima aula.